O relato sobre a transição do reinado de reis para o governo de juízes eleitos pelo povo entre os nefitas, encontrado no livro de Mórmon, especialmente em Mosias 29 e Alma 2, oferece várias lições sobre a importância da participação cívica e a responsabilidade espiritual na comunidade. Após a mudança de um sistema de monarquia para um governo de juízes, surgiu uma crise quando Anlice, um homem astuto e iníquo, tentou se tornar rei. Ele conseguiu atrair muitos seguidores e ameaçava os direitos e privilégios do povo, especialmente dos membros da igreja. A principal preocupação era que Anlice fosse bem-sucedido. O povo da igreja, juntamente com os que não foram persuadidos por Anlice, se mobilizou e fez sua voz ser ouvida. Eles se reuniram para expressar suas opiniões e votaram contra a proclamação de Anlice como rei. A voz do povo prevaleceu e ele não se tornou rei. Se o povo da igreja não tivesse feito sua voz ser ouvida, Anlice poderia ter sido proclamado rei, o que significaria uma perseguição religiosa e a privação dos direitos dos membros da igreja. A liderança de Anlice teria levado à corrupção e injustiça, influenciando negativamente toda a sociedade nefita. A influência de um líder iníquo poderia ter levado a uma deterioração moral e espiritual entre o povo, como foi visto durante o reinado do rei Noé. O relato mostra a importância de participar ativamente na sociedade para assegurar que líderes justos sejam escolhidos. A participação cívica é uma responsabilidade tanto política quanto espiritual. Quando o povo se une e se mobiliza em prol do que é certo, eles podem efetivamente combater a corrupção e a injustiça. A história de Anlice ensina que a vigilância constante e a proatividade são essenciais para manter uma sociedade justa e reta. Os membros da igreja não podem ser passivos quando confrontados com ameaças à sua fé e aos seus direitos. Mosias confiou na voz do povo, acreditando que geralmente a maioria escolhe o que é certo. Este princípio destaca a fé na capacidade coletiva de discernir e escolher a retidão. Em nossa comunidade atual, devemos nos envolver em processos políticos e cívicos, garantindo que nossas vozes sejam ouvidas em questões que afetam nossa comunidade. Precisamos defender princípios de justiça, ética e retidão em todas as esferas de nossa vida. É crucial educar a comunidade sobre a importância da participação cívica e dos valores morais, fortalecendo a capacidade coletiva de tomar decisões sábias e justas. Mesmo em face de adversidades e desafios, permanecer firme e inabalável na fé e nos princípios morais é essencial para promover uma influência positiva na comunidade. Ao refletir sobre o relato dos nefitas, aprendemos que nossa participação ativa e responsável na comunidade é uma forma de exercer uma influência positiva e cumprir nosso dever tanto cívico quanto espiritual. E aconteceu que no primeiro ano do governo de Alma como juiz, foi-lhe apresentado um homem, Neor, para ser julgado, um homem de grande estatura e notável pela sua grande força. E ele saíra pregando ao povo o que chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja. E aconteceu que tanto pregou estas coisas que muitos acreditaram em suas palavras. E foram tantos que começaram a sustentá-lo e a dar-lhe dinheiro. Neor ensinava que toda a humanidade seria salva no último dia e que todos teriam vida eterna, independentemente de suas ações e escolhas. Esta doutrina contradiz os ensinamentos fundamentais do arrependimento, obediência aos mandamentos e a necessidade de seguir os princípios de retidão para alcançar a salvação. Ele declarou que os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares e serem sustentados pelo povo, sem a necessidade de trabalhar com suas próprias mãos. Isso se opunha à prática ensinada por Alma e outros profetas de que todos, incluindo os líderes da igreja, deveriam trabalhar e não sobrecarregar o povo. É notável como as ideias e ensinamentos podem persistir mesmo após serem desmascarados como falsos. Neor, apesar de sua confissão tardia, deixou uma marca duradoura na comunidade nefita. Neor pregava uma mensagem que não exigia arrependimento ou mudança de comportamento. A ideia de que todos seriam salvos sem esforço pessoal era atraente porque eliminava a necessidade de sacrifício, disciplina e obediência. Ele sugeria que sacerdotes e mestres deveriam ser sustentados pelo povo e não precisariam trabalhar com suas próprias mãos. Isso poderia ser atraente tanto para os líderes religiosos, que poderiam evitar o trabalho físico, quanto para os seguidores, que poderiam ver isso como uma forma de idolatria ou status. Prometer que todos seriam salvos e teriam vida eterna sem medo ou temor
proporcionava uma falsa sensação de segurança e conforto espiritual, algo que muitos poderiam desejar para aliviar suas preocupações e ansiedades sobre a vida após a morte. Ele conseguiu muitos seguidores com mentiras disfarçadas de verdades. Neor afirmou corretamente que o Senhor criou todos os homens. Isso é uma verdade, mas ele distorceu essa verdade para argumentar que, devido a essa criação divina, todos seriam redimidos e salvos sem necessidade de ação ou fé pessoal. A redenção é realmente oferecida a todos por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. No entanto, Neor distorceu essa verdade ao ignorar os requisitos de fé, arrependimento e obediência que acompanham a aceitação dessa redenção. Ao estudar as Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo, podemos ser capacitados a reconhecer e resistir às falsas doutrinas que surgem em nosso meio. Para aplicar esses princípios na nossa vida, podemos manter um estudo regular das Escrituras para entender profundamente os ensinamentos do Senhor e reconhecer desvios da verdade. Devemos orar e buscar a orientação do Espírito Santo para discernir a verdade em meio a doutrinas conflitantes. Precisamos nos esforçar para viver de acordo com os princípios de retidão, reconhecendo que a verdadeira salvação exige fé, arrependimento e obediência contínua, e compartilhar os ensinamentos verdadeiros do Evangelho com outros, ajudando-os a reconhecer e evitar falsas doutrinas. Através desses esforços, podemos fortalecer nossa fé e ajudar a proteger nossa comunidade contra as influências enganosas. Os capítulos 1 e 4 de Alma nos apresentam uma comparação clara entre duas atitudes distintas dos membros da Igreja em relação à prosperidade e ao tratamento de pessoas com crenças diferentes. Vamos analisar essas diferenças e as lições que podemos aprender sobre as atitudes dos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. No versículo 21 de Alma 1, é mencionado que havia uma lei severa na Igreja, proibindo qualquer membro de perseguir aqueles que não pertenciam à Igreja, bem como proibia perseguições entre os próprios membros. Isso demonstra um princípio de respeito e não discriminação que os verdadeiros seguidores de Cristo deveriam manter. Os humildes seguidores de Deus, mesmo quando perseguidos, permaneciam firmes na fé e suportavam pacientemente as adversidades. Isso reflete uma atitude de humildade e tolerância em relação aos que pensavam de maneira diferente. Os membros da Igreja, que eram verdadeiros seguidores de Cristo, usavam suas riquezas para o bem-estar dos necessitados, repartindo seus bens com os pobres, doentes e aflitos, sem se exaltar ou se engrandecer por isso. Eles mantinham uma atitude de igualdade, sem se julgarem superiores aos outros, e eram asseados e formosos sem se entregar à vaidade das vestimentas custosas. No capítulo 4, vemos uma mudança significativa no comportamento de muitos membros da Igreja. No 8º ano do governo dos juízes, muitos membros começaram a se encher de orgulho por causa de suas riquezas e a usar vestimentas luxuosas, engrandecendo-se a seus próprios olhos. Havia grande desigualdade entre eles, com alguns desprezando os outros e virando as costas aos necessitados. Começaram a haver contendas, inveja, disputas e malícia entre o povo da Igreja, prejudicando seriamente o progresso da Igreja. Nos dias atuais, devemos cultivar uma atitude de respeito e inclusão em relação a pessoas com crenças diferentes. Isso significa evitar qualquer forma de perseguição ou discriminação e praticar a humildade e a paciência, mesmo quando confrontados com adversidades ou perseguições, e seguir o exemplo dos humildes seguidores de Deus, tratando todos com dignidade e respeito, independentemente de suas crenças ou condições. Os verdadeiros seguidores de Cristo são convidados a usar seus recursos, dons e talentos para ajudar os necessitados, seguindo o exemplo de repartir nossos bens com os pobres e aflitos, sem nos exaltarmos por isso. Ao refletir sobre essas passagens, podemos nos sentir inspirados a manter um coração humilde, reconhecendo que todas as bênçãos vêm de Deus e devem ser usadas para o bem de todos. Ser mais generosos e atentos às necessidades dos outros, vendo as riquezas como uma oportunidade para servir e abençoar a vida dos outros. Tratar todos com igual respeito e dignidade, sem discriminar ou perseguir aqueles que são diferentes de nós em crenças ou circunstâncias. Adotar um estilo de vida simples, sem se deixar levar pela ostentação ou pelo desejo de exibir nossas posses. Essas atitudes não só nos ajudam a ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, mas também promovem uma comunidade mais justa, amorosa e unida. Alma ficou muito triste ao ver as aflições e perseguições dos humildes seguidores de Deus,
e a grande desigualdade entre o povo. Compreendendo a tristeza e a preocupação que Alma deve ter sentido ao testemunhar os problemas entre seu povo, caso tenha notado problemas semelhantes em sua vida ou na vida de um ente querido. Ore por orientação e inspiração. Seja compassivo e esteja disposto a ouvir e apoiar aqueles que enfrentam dificuldades. Assim como Alma, procure servir aos outros com todo o seu poder, mente e força. Esteja atento às necessidades dos que o rodeiam e ofereça ajuda prática e emocional. Alma pregou o Evangelho. Você também pode compartilhar a verdade e o amor de Cristo com aqueles que precisam. Às vezes, uma palavra gentil ou um testemunho pode fazer toda a diferença. Lembre-se de que, mesmo em meio aos desafios, podemos fazer a diferença na vida dos outros. O elder Gary E. Stevenson narra uma história que serve como um poderoso exemplo de coragem e fé ao prestar testemunho em circunstâncias desafiadoras. Ele conta que Kevin, um jovem que se sentiu isolado por ser o único membro da igreja em um evento, encontrou força para afirmar suas crenças quando confrontado. Sua experiência ressalta a importância de compreender e nutrir nosso testemunho, não apenas para nossa própria edificação, mas também para impactar positivamente a vida dos outros. Muitas vezes, pode ser tentador silenciar nossas crenças para evitar conflitos ou constrangimentos, mas ao fazer isso, perdemos oportunidades valiosas de compartilhar a verdade e influenciar positivamente quem nos rodeia. Prestar testemunho não é apenas verbalizar nossas crenças em situações formais, mas também vivê-las diariamente através de nossas ações. Este comportamento íntegro e consistente reforça nosso compromisso com os princípios que professamos e pode servir como um testemunho silencioso e constante para aqueles que nos cercam. O discurso do elder Stevenson nos desafia a refletir sobre nosso próprio testemunho, entendê-lo, compartilhá-lo e nutrir essa preciosa dádiva. Ao fazer isso, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também inspiramos e convidamos outros a se aproximarem de Cristo. Cada ato de testemunho, seja em palavras ou ações, é uma oportunidade de sermos instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar a vida dos outros. Refletir sobre a história dos nefitas nos lembra que nossa participação ativa na comunidade é essencial. Seu testemunho pode fortalecer o de outras pessoas. Mantenha-se firme na fé, estude as Escrituras e compartilhe sua luz com os outros. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho das notificações. Juntos podemos fortalecer nossa fé e a de muitos outros.